Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Hoje temos a grata alegria de receber a nossa irmã, também colaboradora da casa, Paula Reis, que conversará conosco sobre o item do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Desigualdade das Riquezas. Antes, porém, vamos ler uma página do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra, intitulado Apoio. Guardemos no âmago da tarefa a paz indispensável, com alicerces na confiança recíproca e de corações e braços entrelaçados na fé em Deus e em nós mesmos, não conheceremos problemas insuperáveis. Haja tempestade no mundo externo, rajadas de sombra uivem fora do santuário que nos reúne, pedradas desabem sobre nós, espinheiros despontem ao redor dos nossos passos. No entanto, que no imo da tarefa estejamos em harmonia, opondo a nossa resistência a todos os alvitres da desagregação. A obra cresce e se consolida, à maneira de lavoura próspera e fecunda, abençoada pelo sol e pelas chuvas de Deus. Todos os cerres de nossas atividades na doutrina da luz e do amor nos sugerem alegria e esperança. E por isso mesmo, no aprendizado do Cristo, apenas nos cabe ir à frente, sem nada a temer. Agora, meus irmãos, vamos orar. Jesus, Senhor e Mestre, que vela sobre o planeta Terra, auxilia todos que imploram sua assistência. Influi para que os bons espíritos orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós, Senhor, um amparo nos defendendo de todo o mal. Senhor, dai-nos a luz do entendimento para a boa compreensão das palavras que a nossa irmã Paula Reis irá proferir neste encontro. Que a vossa paz, Senhor, esteja sobre nós, que assim possa ser, graças a Deus. E agora com vocês, Paula Reis. Olá, queridos amigos do CEIR, sejam bem-vindos a mais esse momento de estudo e reflexões em torno da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. Que os bons espíritos estejam conosco, nos envolvendo com as suas vibrações amorosas e assim possamos nos manter conectados e aproveitando da melhor forma possível os temas que serão trazidos para a reflexão e que iremos compartilhar nessa oportunidade. Hoje nós iremos conversar sobre o item 8 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo que tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item que nós iremos conversar hoje é sobre a desigualdade das riquezas. É um tema muito importante porque nos remete à questão da justiça divina, da igualdade entre os homens e está ao alcance dos nossos olhos, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós observamos essa desigualdade de uma forma muito clara. Na verdade, historicamente tem sido assim na existência humana e em todo o nosso planeta, e ainda desigualdade de riquezas entre países, entre nações. Então nós iremos trazer alguns pontos em que a doutrina espírita pode nos ajudar a compreender melhor essa circunstância que todos nós podemos observar, e é importante que a gente possa tentar compreender e ainda como que nós podemos dar a nossa contribuição para que todos possam ter uma vida melhor. Bem, muitos de nós ainda têm uma certa dificuldade em compreender
a reencarnação como um mecanismo para a nossa evolução. A doutrina espírita nos esclarece que a reencarnação é, na verdade, um processo por meio do qual Deus nos oportuniza, nos apresenta possibilidades para que nós possamos desenvolver as nossas competências, as nossas virtudes, diante das diversas circunstâncias em que vamos vivenciando em cada oportunidade reencarnatória. E a doutrina nos mostra ainda que a reencarnação, seja na riqueza ou na pobreza, proporciona experiências que podem sim oferecer ao espírito movimentos evolutivos, até mesmo impulsos evolutivos, uma vez que cada uma dessas condições proporciona aprendizados bastante específicos. É importante também ressaltar que falamos aqui da riqueza material, não é? Porque sabemos que há pessoas que são muito abastadas, mas que ainda não desenvolveram uma riqueza de alma, assim como há também pessoas que vivem em situação financeira, em situação de posses muito complicada, com muitas restrições, mas que já desenvolveram um sentimento de solidariedade, de amor ao próximo. Enfim, é sobre esses pontos que nós vamos conversar aqui. Há pessoas, na verdade, que são possuídas pela própria riqueza e porque elas se preocupam, na verdade, mais em acumular do que em transformar aquelas posses em bens, em serviços que possam promover o crescimento do próximo, que possam dar uma contribuição à sociedade. Então, entre riqueza e pobreza, o que realmente vai fazer a diferença no caminhar evolutivo é a forma como se vive essas experiências, que por sua vez vão proporcionar as aquisições para o espírito. E isso vai nos acompanhar. Cada experiência, cada aquisição de conhecimento, de virtude, de aptidões, isso vai caminhando com a gente, isso vai agregando ao crescimento do espírito. E Kardec já chama a atenção para esse ponto logo no início do texto, quando ele diz assim: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. Ou seja, ele já está trazendo esse ponto fundamental, que se nós olharmos apenas para um recorte temporal dessa existência atual, por exemplo, nós não iremos compreender todo esse mecanismo, todo esse processo. E ele continua: a primeira questão que se apresenta é: por que não são igualmente ricos todos os homens? Essa é uma questão que naturalmente nos vem à mente quando nós pensamos em Deus como um pai de todos. Poxa, se Deus criou a todos, se é pai de todo mundo, por que uns são pobres, outros são ricos? Por que existe essa desigualdade? Isso está, afinal, amparado pelas leis de Deus? E isso não nos pareceria justo se não tivéssemos a compreensão da reencarnação. Se não nos percebêssemos como espíritos imortais em processo evolutivo, conforme nós já comentamos. E o texto segue ainda: não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para preservar. Para nos ajudar nessa reflexão, eu trouxe aqui algumas questões do Livro dos Espíritos que tratam da questão da lei de igualdade, que é uma das leis morais trazidas pelos Espíritos. Então é importante a gente se debruçar um pouquinho sobre essas questões, que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que trata das leis morais, e ali no capítulo 9, Kardec e os Espíritos vão tratar desse assunto da lei de igualdade. Então ali na questão 803, Kardec pergunta:
perante Deus são iguais todos os homens? E os espíritos respondem sim. Todos tendem para o mesmo fim, ou seja, todos nós temos o mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos. Então, eles estão dizendo aqui que perante Deus os homens são iguais, no sentido de que as leis valem para todos e todos temos o mesmo fim. E essa questão é muito importante porque dá início a esse capítulo, né, em que Kardec e os espíritos vão discutir essas questões e Kardec quer saber se perante Deus e suas leis há igualdade entre os homens. E aqui Kardec, ele está falando de homens, né? Ele não perguntou entre os espíritos, porque isso aí faz parte lá da criação, já que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Isso já foi esclarecido lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, todos nós temos o mesmo ponto de partida. Fomos criados em igualdade de condições. E homens e espíritos, homens na verdade são espíritos em diferentes estágios evolutivos. Portanto, cada um, a partir do momento da criação, vai percorrendo aí a sua trajetória, de acordo com as suas experiências, mas todos fomos criados para o mesmo fim, estamos submetidos às mesmas leis naturais. E diante de Deus e de suas leis, portanto, o que vale para um, vale para o outro, porque afinal de contas, as leis divinas são perfeitas, são justas e são imutáveis. Então, por exemplo, todos os homens nascem em corpos perecíveis, precisam encarnar, ou seja, experimentar as vicissitudes da vida material. Então, não há qualquer privilégio, não é uma preferência. Deus é justo e bom para todos, então não há uma preferência, um privilégio para determinado grupo, para quem segue determinada religião, para determinada nação. Isso não faz sentido quando compreendemos bem as leis de Deus, os seus atributos. Então não há privilégios, mas há sim conquistas, há experiências culturais, aquisições de conhecimento, desenvolvimento intelectual e principalmente desenvolvimento moral. E isso vai dar essa heterogeneidade que nós observamos entre os homens nas diversas sociedades. Essa sim é uma heterogeneidade natural, ainda que todos estejam submetidos às mesmas leis naturais, é da condição humana essa heterogeneidade que nós observamos. Então, Deus não criou ninguém melhor ou pior, Deus não criou ninguém mais ou menos capaz, muito pelo contrário. Deus criou todos nós para o mesmo fim e, portanto, com a mesma potencialidade evolutiva. É importante nós entendermos isso, porque isso está dentro da ideia dos atributos da divindade. Então, nós temos 3 pontos importantes a considerar que eu gostaria de destacar aqui, né? Relembrando, todos nós fomos criados simples e ignorantes, portanto, nós temos o mesmo ponto de partida, todos nós temos o mesmo potencial evolutivo e todos fomos criados para o mesmo fim, que é chegarmos à condição de espíritos puros. Tudo isso está lá na nossa origem enquanto espírito, está lá na nossa criação, mas e essa heterogeneidade que nós temos observado? Vamos ver, ainda que a gente já compreenda que isso é próprio da natureza humana, vamos ver o que a doutrina espírita pode ainda nos ajudar a compreender um pouco melhor isso. Então, seguindo no Livro dos Espíritos, Kardec questiona se nós fomos criados nas mesmas condições, temos a mesma potencialidade, o mesmo ponto de partida, por que nós não temos as mesmas aptidões? Isso está ali na questão 804. Ele vai perguntar, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E os espíritos, então, vão responder. Deus criou todos os espíritos iguais,
mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões, ele segue, é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais, ou seja, o que um ainda não é capaz de fazer, o outro já é. Então, isso vai criando, ainda que tenha uma heterogeneidade, há uma harmonia que sustenta isso, que está embasada nas leis de Deus. Assim, ele diz ainda, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar o exemplo. Então, isso vai dando suporte a isso que nós estamos trazendo aqui. Vai nos ajudando a consolidar esse entendimento. Cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Essa heterogeneidade é importante, além de ser própria da nossa condição, porque os que podem mais ajudam, contribuem no desenvolvimento daqueles que ainda não têm a mesma habilidade, a mesma aptidão, a mesma capacidade. Mas ele falou um ponto importante ali, né? A questão da vontade, do livre-arbítrio. Nós não temos o mesmo tempo de desenvolvimento. Esse tempo vai depender das nossas experiências e da nossa vontade também. As trajetórias, então, elas vão sendo trilhadas por cada um. As aptidões são resultado dos aprendizados já adquiridos, que por sua vez são fruto das experiências vividas, aliadas à vontade ou livre-arbítrio, conforme nós já citamos. É importante nós lembrarmos também que Deus jamais deixou de criar espíritos. Isso está na questão 80 do Livro dos Espíritos, ou seja, nós convivemos com espíritos criados em momentos diferentes e isso também, de certo, contribui para essa heterogeneidade observada. E que eles vão desenvolvendo potencialidades de formas diferentes, em velocidades diferentes, por caminhos diferentes. E isso vai também contribuindo para essa desigualdade de aptidões. Mesmo entre espíritos da mesma classe, ou seja, que já estão num patamar evolutivo semelhante, vai haver também essa desigualdade de aptidões, mas não jamais de potencialidades. Isso é importante a gente compreender. Caminhando mais um pouquinho no Livro dos Espíritos, ali na questão 808, Kardec vai perguntar: a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Ele está questionando se essa diferença não tem a base na diferença na desigualdade das faculdades, ou seja, das aptidões. Ele está dando ênfase a isso para a gente compreender melhor. E os espíritos vão responder sim e não, ou seja, não é só uma questão das aptidões. E aí eles vão dizer: que dizes da astúcia e do roubo? Ou seja, nem todo mundo alcança uma condição financeira, econômica, confortável. Infelizmente, nem todo mundo alcança isso por meio de trabalho, por meio da sua capacidade, da sua habilidade, da sua aptidão, ou até mesmo o recebimento de uma herança, e aí a pessoa consegue administrar aquilo de uma forma boa, positiva. Infelizmente, isso não é a realidade sempre. Muitas pessoas chegam a um patamar de bastante conforto por meio de exploração, por meio de opressão, por meio de desvio de dinheiro, de roubo, né? Então, é isso que eles estão trazendo aqui. Nem sempre é só uma questão de divergência de aptidões.
Há sim a habilidade de cada um em lidar com dinheiro, com os recursos financeiros. Uns são mais empreendedores, outros são mais avarentos, outros são mais imprevidentes. Então isso aí está dentro dessa questão da diversidade de aptidões e de habilidades. Mas também, certamente, há diferença de princípios, de caráter, de valores. Esse é o ponto principal, na verdade, né? Aqueles que conseguem enriquecer por meio dessas distorções aí que nós já comentamos. E às vezes são mentes muito capazes de administrar muito bem, mas fazem isso para o seu enriquecimento ilícito, fazem isso em detrimento do benefício da comunidade, da sociedade, e isso infelizmente ainda está muito presente nas nossas sociedades, né, no mundo todo. E isso, na verdade, é importante a gente registrar também que isso não se limita a grandes valores. Na verdade, quando a gente está tratando de grandes volumes financeiros, desvios de grandes políticos, de grandes empresas, isso chama a atenção. Mas, normalmente, o primeiro passo que se dá não é um passo tão grande assim. Normalmente, é razoável a gente pensar em que pequenos passos vão sendo dados até que as pessoas que têm essa intenção vão se sentindo mais confortáveis, vão se sentindo convidadas a dar passos maiores nesse caminho equivocado. E eu trago isso porque me vem à mente um exemplo. Quando eu era bem mais jovem, na ocasião, eu tinha um conhecido que bem jovem começou a trabalhar numa agência bancária. Naquela ocasião, era bastante comum que as pessoas fossem ao banco pagar as suas contas, até mesmo receber o pagamento. Hoje em dia isso já não é tão comum. Acho que a maioria já trabalha bastante aí com os aplicativos, com internet banking, enfim, não sei se a maioria, né? Mas já é algo bastante disseminado. Mas antigamente era isso, ficar horas na fila do banco para fazer os seus pagamentos, descontar um cheque, enfim. E eu me recordo que esse conhecido, ele começou a trabalhar como caixa e ele dizia pra gente, de forma muito tranquila, que ele já separava os centavos que ele iria informar os clientes da agência de que ele não tinha troco, porque ele já fazia uma conta, ele tinha uma boa habilidade com os números e ele já sabia quanto que ele ia reservar de falta de troco, né, entre aspas, porque as pessoas geralmente não criavam problema com isso, e no caso dele era algo forjado, era algo intencional, e ele dizia, olha, eu tô sem troco. E aí ele ia acumulando e falava, olha, chega no final do dia, às vezes eu consigo voltar para casa de táxi, porque eu não gosto de andar de ônibus e eu ainda vou economizar o meu vale transporte. Então ele falava isso de uma forma assim, muito tranquila, se sentindo confortável, porque ele entendia que aqueles centavos não iam fazer falta para o cliente e por que não ele ter um conforto maior de voltar para sua casa de táxi. Então, assim, é importante a gente refletir sobre essas pequenas coisas que elas vão forjando ali a nossa trajetória. Não sei se ele continuou pensando assim, eu não sei se ele continuou nesse trabalho, mas que outros passos ele poderia dar se ele tivesse oportunidades assim ainda mais ousadas. É importante a gente não passar pano, né? Para usar um termo aí bastante da atualidade, passar pano nas pequenas infrações, que são elas que vão construindo e trilhando o caminho onde a gente pode chegar. O devolver um troco errado, é tão importante esses pequenos gestos, é preciso que a gente realmente reflita sobre isso, para que a gente se desvie dessa cultura aí de o nosso jeitinho, não vai fazer falta. Se for uma decisão da pessoa, é uma coisa. Agora, você forjar aquilo é outra, né? É enganar. É preciso refletir sobre isso. Há também diferenças importantes nos objetivos de cada um.
Algumas pessoas, naturalmente, buscam uma vida de maior riqueza, de maior posse. Muitos, desde cedo, já trazem até esse pendor naturalmente. A pessoa que já vai construindo uma carreira que possibilite viagens, aquisição de bens, de imóveis, de carros. Então, a pessoa vai já tendo as oportunidades, né, de estudo, enfim, de várias maneiras, né, que ela pode chegar eventualmente numa vida mais abastada. Ela vai trilhando o seu caminho nessa busca, que nem sempre é possível, mas ela já tem esse objetivo. Eu trago isso porque há pessoas que não, que ao contrário, elas se satisfazem e, na verdade, elas até buscam uma vida mais simples. E aí eu trago um outro exemplo também, que eu me recordo, que eu tive um professor de química e ele era um excelente professor. Sabe, amigos, esses professores que você percebe que o lugar dele é ali. Ele trazia o brilho nos olhos, ele gostava de ensinar, ele era aquele professor amigo dos alunos. E ele contava, né? Ele era professor de química e ele, anos antes de ir para a área do magistério, ele tinha trabalhado numa grande indústria, uma indústria importante. Ele tinha um cargo importante, promissor, mas ele dizia que ele não era feliz ali. Ele fazia o melhor que ele podia, ele tinha um potencial muito bom, mas não era a felicidade dele. Ele falava, eu sempre quis ser professor, é aqui que eu gosto de estar. E na verdade, ainda que ele tivesse um potencial, né, de um salário maior lá na indústria em que ele trabalhava na ocasião, ele falava, o que eu quero mesmo é estar com meus alunos, preparar aula, corrigir prova. E se eu tiver o dinheiro para pagar a fralda do meu filho, né, ele tinha um bebezinho na época, e estar em dia com as minhas contas no final do mês, para mim tá tudo certo. Então, assim, certamente, ainda que com todo o potencial que ele trazia de um grande profissional, não era a meta de vida dele trilhar esse caminho em busca de bens, em busca de viagens. Ele queria mesmo era ser professor. Então são questões que a gente também tem que considerar quando a gente observa essa heterogeneidade de riquezas, para que a gente entenda melhor que isso faz parte da natureza humana. Então, assim, ela é própria da nossa diversidade de aptidões e também de interesses. E voltando ao texto do Evangelho, ele diz ainda que, supondo fosse efetuada uma repartição de todas as riquezas, igualmente, né, entre todos, em pouco tempo o equilíbrio estaria desfeito, devido justamente a essa diversidade de características. Então, se todos recebessem a mesma quantia, nem todo mundo ia ter a mesma condição de administrar essa quantia. Por tudo isso que nós já trouxemos até aqui para a nossa reflexão. Então, é importante a gente pensar nisso para a gente entender melhor que riqueza e pobreza são também provas pelas quais nós precisamos passar. E ali na questão 815, Kardec vai perguntar, né, um pouquinho mais à frente, qual das duas provas é mais terrível para o homem, a da miséria ou a da riqueza? E os espíritos vão responder, são tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. Então, o ponto fundamental é o bom uso que nós fazemos das oportunidades que nós temos aqui. No caso da riqueza, que produz empregos, que dê oportunidades, que ajude a saciar a fome, o frio. É preciso, fundamentalmente, combatermos o orgulho e o egoísmo, para que não haja exploração, para que não haja opressão, para que as pessoas empregadas sejam remuneradas dignamente, tenham seus empregos respeitados. Isso é a grande importância. E dessa forma, a partir do momento em que nós tenhamos
tirado, né, ou diminuído consideravelmente o egoísmo e o orgulho dos nossos corações, e isso possa, sim, se refletir nas nossas atitudes, seja individualmente e, consequentemente, em toda a sociedade, haverá, sim, uma desigualdade, mas na justa medida. Então não haverá grandes excessos e também não haverá grandes faltas. Haverá equilíbrio, haverá dignidade e assim poderemos viver nossas vidas de uma forma mais humana, mais generosa, mais caridosa, mais inclusiva, para que todos possamos assim conviver de uma forma mais próxima, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Que Deus é Pai de todos e não faz distinção entre seus filhos. A justiça de Deus é para todos. Os homens, né, nós ainda nessa trajetória, é que precisamos lembrar disso. Trazer Jesus como o nosso exemplo, como o nosso modelo e guia. E aí, naturalmente, isso vai se refletir nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. E eu gostaria, já caminhando aqui para o final dessa nossa reflexão, de trazer alguns trechinhos de um texto de Joana de Ângeles, né, no livro psicografado pelo médium Divaldo Franco, Leis Morais da Vida, está ali no capítulo 45, o título é Glórias e Insucessos. Joana diz assim: pessoa alguma se encontra em clima de privilégio, enquanto na vilegiatura material. Triunfos e galas, destaques e fortunas, saúde e lazer não significam concessões indébitas que alguém pode usufruir sem o ônus da responsabilidade. Empréstimos superiores, aquisições relevantes de que nem sempre sabem utilizar-se os transitórios mordomos dos valores terrenos. Êxitos e desditas à luz do Evangelho se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. Na manjedoura, entre pecadores, no trabalho humilde, convivendo com os deserdados, reptado e perseguido pela argúcia dos vencedores terrenos, largado numa cruz. Jesus é o símbolo do triunfo real sobre tudo e todos, e imperecível lição, que ninguém pode deslustrar ou desconhecer. Toma-o por modelo e não te perturbes nunca. Nas glórias ou nos insucessos, guarda-te na paz interior e persevera no amor, seguindo a rota do bem inalterável. Meus irmãos, muita paz a todos. Muito obrigada por estarmos juntos aqui e agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, buscando, Senhor, compreender melhor os Teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, que tanto nos esclarece. Obrigada, Mestre amigo, por mais esta oportunidade. Agradecemos também a toda a espiritualidade que vibra por nós, que nos envolve neste momento. Permita, Senhor, que todos os lares aqui representados nesse breve encontro recebam a Tua luz, a Tua paz, que possa ainda se espalhar por todo o nosso planeta, que ainda vive esse momento difícil, desafiador da pandemia. Desejamos assim, Senhor, que os corações mais sofridos sejam acalentados e que possamos todos perseverar com bom ânimo na direção do bem. Obrigada, Senhor, e te pedimos que fique conosco agora e sempre. Graças a Deus.